Boa tarde. Queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro turno, Aham. participação do Curitiba e agora a fase realmente decisiva. Faz a mata-mata. Assim, falar especificamente dos nossos jogos, né? Assim, eu acredito que nós conquistamos o primeiro objetivo, que era a classificação. Tivemos momentos de... não conseguimos ser linear nesse primeiro turno. Assim. Fizemos coisas boas, porém oscilamos em alguns momentos que eu acredito que seja muito natural, assim, porque eu estou aqui há 45 dias, 40 e poucos dias, parece que é muito tempo, mas não é, né? Porque é treino, é jogo, é descanso, enfim. E aí nós precisamos, e com certeza iremos evoluir, assim, né? Hoje foi mais ou menos o retrato do que foi o nosso primeiro turno, assim, né? Nós fizemos 25, 30 minutos, na minha opinião, muito bons, né? De um bom nível, de um controle importante, com 10 minutos nós tivemos já tínhamos tido 2 chances importantes de gol, né? E aí, ganhando o jogo, nós, ganhando o jogo de 1-0, com o gol do Vini, nós tivemos ali um apagão de 10 minutos, que o Riquelme chutou uma bola na trave, outra defesa do Morisco, e aí eu acredito que seja muito mais um fator mental em si do que outra coisa. É entender os momentos que o adversário vai estar melhor que você. Eu sempre falo o seguinte, assim, o jogo de futebol ele é fracionado, é impossível você controlar 100% do jogo. O Manchester City fazia isso há alguns anos, deu o exemplo do Bayern de Munique, do Rafa, fazia isso, controlava 90% do jogo, mas é praticamente impossível controlar 100% do jogo. Vai ter momento que o adversário vai estar melhor que você, e nesse momento a gente precisa se defender melhor. Ter o entendimento que o adversário é superior naquele momento do jogo, dar 2 passos atrás, defender melhor, montar as nossas estruturas de marcação, não conceder finalização, não conceder cruzamento. É esse nível de entendimento e de crescimento que nós estamos buscando. Infelizmente, não é da noite para o dia que acontece isso. Apesar de nós termos um time experiente, uma mescla boa, mas não é da noite para o dia, demanda um pouco de tempo. Mas é importante que aconteça para que a gente possa corrigir esse tipo de erro. Mozart, o Corinthians terminou esse primeiro turno com uma das melhores ataques e também uma das melhores defesas da competição. Como você avaliou esse último jogo desse primeiro turno, já visando o mata-mata? Olha, assim, eu vou responder parecido com a pergunta anterior. Assim, eu gostei de 30 minutos, e aí nós tivemos um apagão de 10, 15 minutos, que o Paraná teve uma bola na trave. Por sinal, o Riquelme é um bom jogador, assim, um jogador de enfrentamento, enfim, é um jogador talentoso. E fez uma jogada boa, acertou a trave. Depois nós tivemos um apagão, continuamos com esse apagão e sofremos uma finalização que o Maurício fez uma defesa. E aí teve o lance da expulsão, em seguida nós combinamos e fizemos o 2-0. O segundo tempo foi um jogo muito mais controlado, apesar desse vacilo nosso final aí, de ter concedido o pênalti, mas nós controlamos bem, criamos inclusive algumas chances, mas foi um segundo tempo mais morno, até pelo desenho do jogo, né? Com 1 a mais, já ganhando o jogo de 2-0, era natural que nós atacássemos com mais equilíbrio, com menos jogadores, para não sofrer transição. Acredito que foi muito natural o segundo tempo que nós fizemos pelo fato de estar vencendo 2-0 e com um jogador a mais. Boa tarde. Boa tarde. Até essa parte do segundo tempo que você fala tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer, mas você pega bastante na questão de enfrentamento, assim, de não perder duelos, o time está sempre intenso dentro de campo. Aquela queda no primeiro tempo, você acha que passa por time talvez não ter feito tanto isso, assim, de 15 minutos que faz o gol, cria chances, talvez uma situação muito confortável no campo, e como você vê isso, também se você puder falar do próximo adversário, que é o Maringá. Não, concordo. Esse apagão reflete os primeiros 25, 30 minutos que nós fizemos, de gol, de volume, de chances, e aí nós baixamos a guarda. Isso não pode acontecer, porque pode custar caro. Então, mas é importante que aconteça, porque ao longo da temporada nós vamos enfrentar adversários que em algum momento eles vão ser superiores. Hoje todo mundo treina, pessoal. O futebol mudou muito dos últimos 10, 15 anos para cá. Todo mundo treina, todo mundo tem formação, todo mundo fisicamente é forte. Então não existe jogo fácil, mas eu não acredito muito nisso. Nós vamos enfrentar o Maringá, que está na Série C do campeonato, vem conquistando seu espaço. Depois vamos enfrentar o Ceilândia na Copa do Brasil, que tem coisas interessantes, que vai ser um jogo duro. Então não existe jogo fácil que tinha 20 anos atrás.
que o Coritiba enfrentava os times menores, que é na época que eu jogava, que ganhava de 3, 4-0 de maneira bem natural. Esse futebol não existe mais. Então é importante que a gente tenha esse entendimento que os jogos são duros e que você não pode baixar a guarda em nenhum momento. E quando você baixa a guarda, você concede chance ao adversário. Que foi o que nós fizemos, de um jogo controlado para o nosso lado, que a gente tinha criado 2 chances claras de gol. Uma foi com o Bianchi e a outra, me ajudem, o Everaldo. A do Everaldo foi antes da do Bianchi ainda. Depois fizemos o gol com o Vini e tivemos aquele apagão. E aí a jogada do Delator, que sairia na cara do gol, que gera a expulsão, e em seguida a gente faz o 2-0. O segundo tempo, eu nem quero comentar, porque foi um segundo tempo de bastante controle, como deveria ser, né? Porque você ganha de 2-0 com um jogador a mais, é natural que você ataque menos, que você controle mais, que você, enfim, controle mais o jogo, porque praticamente o jogo estava decidido, apesar de nós termos concedido ainda um pênalti que nós também precisamos corrigir, né? Assim, uma coisa que é nítida que a gente precisa corrigir, né? Quando nós estamos atacando, o nosso atacar marcando não funciona muito, né? Às vezes o adversário nos contra-ataca com um jogador só, nós em 3, às vezes em 4 jogadores contra 1, e mesmo assim a gente sofre contra-ataque. São coisas que a gente precisa corrigir. Em relação ao Maringá, assim, é um jogo totalmente diferente do que nós enfrentamos até agora. O Maringá marca de maneira individual o campo todo, jogador de bastante capacidade física, bola parada importante. Então, agora é descansar e a partir de segunda pela manhã já iniciamos a nossa preparação para o Maringá. Moça, boa noite. Com relação às relações coletivas, que você sempre falava em achar um time ideal, né? Você já encontrou esse time ideal? Como que você projeta agora, que agora é só decisões, né? Maringá, Ceilândia, querendo ou não, vai começar também uma Série B daqui para frente, agora é só decisão. Nós estamos conseguindo recuperar jogadores importantes, né? Hoje o Vini jogou 70 minutos, o Giovani conseguiu jogar uns 20 minutos no lugar do Machado, o Bianchi já terminando o jogo de novo, o Everaldo terminando o jogo. Mas se eu não consigo responder para você se tem um time ideal ainda, não tenho, exatamente pela nossa oscilação. Nós oscilamos parte do jogo. E o que eu entendo de um time, né? Um time, para poder competir em alto nível, ele precisa ser regular 100 minutos. Ele precisa dominar o adversário 100 minutos? Não, ele não precisa dominar, até porque é impossível isso. Mas ele precisa ser regular durante esses 100 minutos. Mesmo o adversário, naquele momento, melhor que você, ele não pode criar chances com facilidade contra a tua equipe. E esse equilíbrio ainda nós não encontramos. E isso me incomoda um pouco, porque assim, eu não sei se é uma questão mental, eu não sei se é uma questão de concentração, enfim, nós vamos encontrar a solução e o time ideal só quando nós encontrarmos esse equilíbrio que eu vou poder responder a tua pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Você falou agora sobre a questão do coletivo, mas eu queria que você falasse também a importância do lado individual, principalmente quando você tem um atacante como o Delator, que hoje se torna artilheiro isolado do Campeonato Paranaense, e um goleiro como o Pedro Morisco, que defendeu aí o seu segundo pênalti consecutivo, né? Essa semana, um goleiro tão jovem defendendo 2 pênaltis em 2 partidas importantes. O jogo coletivo, eu bato sempre nessa tecla, porque o jogo de futebol ele é um jogo coletivo. Eu não consigo analisar o jogo de maneira individual. O Delator só fez o gol porque teve a triangulação do Machado, com o Seba, com o Everaldo e com o João. Teve a triangulação entre os 3 para o cruzamento para o Delator. Porque se não tivesse a triangulação dos 3, o Delator provavelmente não teria feito o gol. Já o Morisco, assim, é um menino que é fora da curva, assim, meu. Só que assim, o Morisco ele traduz no campo o que ele faz no treino. É o primeiro a chegar, é o último a sair todo dia. Então, é um jogador que tem já a sua capacidade natural, e aí tem todo um trabalho do Thiago e do Rafa e de quem o formou, que não dá para esquecer que ele é um jogador formado no Curitiba desde os 10 anos, e aí todos os treinadores por quem o Morisco passou deram a sua própria contribuição, e é um menino que ele é extremamente talentoso, e aí realmente ele se destaca, né? Hoje ele é uma realidade importante do nosso time, em termos técnicos, de liderança, enfim, pega o segundo pênalti consecutivo, que poderia o jogo se tornar aí um jogo duro nessa reta final, porque foi aos 36, 37 minutos o pênalti que ele pega, sem contar com o que ele faz com os pés, né? O jeito que ele constrói, as coberturas longas que ele faz, que o nosso time é um time que tenta pressionar a bola mais alta, e aí tem várias coberturas longas que ele faz. É um jogador que tá pronto, inclusive, para a Europa, né? Então,
enfim, ainda bem que ele é o nosso goleiro. E o Dela, nós sabemos, porque o Dela, os gols chamam muita atenção, mas o que ele entrega para o time, para mim, é imensurável. Porque, assim, o que eu entendo do futebol? Por que eu falo que o futebol é coletivo? Não adianta nada você se defender bem se você não tem um centroavante que pressiona bem. E pressiona durante o jogo todo. E o De La Torre, ele já é a terceira vez que ele é meu atleta. E ele pressiona o jogo todo. Ele gera desconforto para os zagueiros, ele gera desconforto para o goleiro, e isso, para mim, é muito mais importante do que o gol. É óbvio que eu estou satisfeito com o desempenho ofensivo dele, mas o que ele entrega para o time é imensurável. E eu sempre gosto de frisar esse tipo de coisa, porque muitas vezes passa desapercebido, mas nunca vai passar desapercebido para mim. Você acha que isso acaba aumentando um pouco o desafio e também emendando, você falou um pouco no último jogo sobre isso, mas hoje você voltou aqui para a Vila, né, viu o Paraná, e você passou. Como é que foi mesmo a despedida do Paraná, melancólica, como é que foi para você? Como é que você acha? Olha, é a primeira vez que nós vamos enfrentar o Maringá com a equipe principal, mas independente que se fosse o Maringá ou outra equipe, são 2 jogos muito duros, né? Porque as quartas de finais são 2 jogos eliminatórios. Vão ser 2 jogos duros, equilibrados, de detalhe, né? E nós vamos ter que nos ajustar e nos reinventar essa semana para enfrentar um time que marca de maneira individual, e nós vamos tentar criar a melhor estratégia possível para enfrentar um time que marca da forma que o Maringá marca. Eles vêm obtendo sucesso ao longo dos anos fazendo isso. Realmente é muito difícil. Ano passado, o CRB fazia isso com o Daniel Paulista, né, de marcar de maneira individual, e sempre foram jogos bem duros enfrentar adversários que marcam dessa forma, porque realmente você tem que mudar a tua forma de jogar. Em relação ao Paraná, assim, eu passei 6 anos da minha vida lá na Vila Olímpica do Boqueirão. Eu sou nascido e criado aqui em Curitiba, no bairro Boqueirão, para quem não conhece, e a Vila Olímpica era muito próxima da minha casa. Então, eu entro no Paraná em 89 e saio em 96. Então, eu tenho uma gratidão, um período importante da minha vida. Infelizmente, o futebol, a gestão, ela é muito importante. Assim. Aí o Paraná não caiu hoje, ele vem, infelizmente, com gestões difíceis. Infelizmente, amargou essa queda. O Tcheco é um cara que eu conheço há 30 anos, nós jogamos juntos na base do Paraná, inclusive. Enfim, tentou, de todas as formas, tirar o clube dessa forma, pegou o carro andando, trocar o pneu com o carro andando é bem difícil, normalmente não dá tempo, principalmente sem treino. Mas, enfim, eu espero que o Paraná consiga se reerguer. Sobre ansiedade. Ano passado você não estava aqui, mas o Curitiba enfrentou antes da sua estreia o Maringá. Então teve a situação de ser desclassificado já na primeira jogada do Curitiba, lá em Manaus, se não me engano, Amazonas, e foi desclassificado. Ano passado? Ano passado, acho que foi a primeira Curitiba. Foi. Aí no Paranaense. Não, sim, mas eu não entendi de Manaus. Ele jogou contra o Maringá e logo seguinte já foi fazer sua estreia. Na Copa do Brasil, você fala? Não, mas foi em Belém, né? Não foi em Manaus. Isso. Foi no Pará, né? E perdeu primeiro pro Águia lá, depois voltou. Ah, tá, entendi. O que eu quero falar sobre ansiedade? O Matheus Bianchi é um cara que chega muito, eu sempre vejo ele muito dentro da área, muito dentro. Você acha que falta um pouco mais de tranquilidade para ele na última finalização do jogo? Eu falei com o Bianchi no intervalo do jogo, né? Ele falou, pô, tive uma chance importante. Eu falei, velho, assim, eu prefiro que você esteja na área e perca os gols do que você jogue longe do gol, né? O erro técnico, assim, ele nunca vai me incomodar. Esse erro de último passe ou de finalização, ele não me incomoda. Qual que me incomoda é o erro tático, que o jogador não cumpriu a função que foi pré-determinada. Jogador que, às vezes, não tem aquela transpiração que um jogo de futebol exige. Esses são erros que me incomodam bastante. Mas o erro técnico em si, eu prefiro que ele esteja 10 vezes na área e erre 11 vezes do que ele não pise dentro da grande área, né? Mas é um jogador que é extremamente importante para nós, assim, o Bianchi, né? Na parte ofensiva, na parte defensiva, nas bolas paradas. Eu sempre falo que o jogo de futebol é um jogo de 100 minutos, que acontece 1 milhão de coisas. E quando você tem jogadores com esse perfil, que eles contribuem nos 2 momentos do jogo, para atacar e para defender, é importante que a gente valorize eles, porque num jogo de 100 minutos, num ano de 60 jogos, esses caras te ajudam bastante. Então, como que a gente corrige? Treinando, né? Treinando. Como ele tem a facilidade de chegar na área, treinar o refino, treinar a finalização, treinar o domínio, o cabeceio, enfim. Trabalhar, repetir para realmente, quando ele tiver chance, poder fazer os gols.